Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Pedro Rodrigues Ribeiro, eu sou psicólogo. Eu hoje gostaria de refletir convosco algo que tem surgido na minha cabeça, que tem a ver com alguns psicólogos e tem a ver com alguma rigidez. Rigidez no contexto de adaptação, no contexto de pensarem em termos de evolução, no fundo de fazerem desenvolver as suas ideias e se calhar adequarem-se àquilo que são os novos tempos. Para muitos, algumas das realidades, algumas das situações que ocorrem nos dias de hoje são completamente incompreensíveis, ou mesmo que não sejam completamente, as pessoas têm dificuldades em encarar a sua importância enquanto elemento da realidade atual e o que é que isso pode significar. Por exemplo, não seria de estranhar que pessoas, psicólogos numa geração dos anos 60, 70, pessoas mais velhas, até mesmo dos 80 já apanham isto, mas principalmente essas idades, a importância das redes sociais, que é em termos de o objeto do cliente, mas também para o próprio terapeuta, são conceitos muito estranhos para as pessoas dessa geração, e é compreensível porque nos anos 60, nos anos 70 não havia redes sociais, nem sequer ainda havia internet, não é? Quer dizer, até na minha própria geração as redes sociais não existiam. Eu sou do tempo em que ainda existia as salas de chat e os motores de busca e de conversa, como o fatídico IRC, e as salas de chat que estavam acumuladas a outros sites, não é? Primeiras redes sociais que surgiram como o i5, como o MySpace, tudo isso é uma realidade muito distante, que algumas pessoas nem sequer, especialmente as da nova geração, conhecem isso como história, algumas, né? Mas nunca vivenciaram isso. E portanto eu sou de uma geração que, embora não seja uma geração 100% digital, no sentido em que eu não nasci com o digital, eu ainda nasci com o analógico e depois passando para o digital, tenho idade suficiente para me poder adaptar, para me poder, de alguma forma, arranjar uma maneira de conviver com esta realidade digital. Para pessoas mais velhas do que eu, reconheço que é complicado. Só que isto representa um desafio, porque há muitos clientes que nos podem chegar são produtos desta nova geração, ou então têm sido influenciados de uma maneira muito profunda por aquilo que se passa na atual sociedade. E as redes sociais têm sido um ponto de grande controvérsia, mas também um ponto que nós já percebemos que é muito importante para determinadas gerações. E se nós não começarmos a perceber essa importância e pelo menos a reconhecer, vai ser muito mais difícil conseguirmos identificar e validar a realidade do outro. Se nós estamos fechados nas nossas capelinhas e nos nossos temas e nas nossas ideias e nós não evoluímos, quer em discussão com colegas, quer na própria evolução da área, quer depois a lidar com clientes, pessoas que nos procuram
para, para de alguma forma conseguirem ter uma ajuda para lidar com o seu sofrimento, então nós vamos ter um sério problema. Não é? Um sério problema. Uma coisa que me preocupa hoje em dia, não é? Tem a ver com esta crescente exposição e esta crescente pressão para o marketing digital, não é? Inclusive para a profissão de psicólogos e de pessoas que vêm nesta nova geração. E isso preocupa-me porque esta pressão de marketing é tão grande que muitas das vezes faz questionar ou roça ali num limbo entre aquilo que pode ser deontológico ou aquilo que já ultrapassa a parte da deontologia. Não é? Por exemplo, diz a nossa profissão, o nosso código e aquilo que nós temos, com que nós somos formados, que o psicólogo deve evitar a sua exposição pessoal, no sentido em que deve reter dados pessoais sobre si, onde vive, com quem vive, as suas ligações sociais, as suas ligações amorosas, etc. Deve evitar isso no estabelecimento da relação terapêutica. Porquê? Porque estamos a falar de uma relação de prestação de serviço e não numa relação social. Não numa relação de amizade, não numa relação amorosa. À partida não. E se alguma vez essas coisas se desenvolverem, porque podem desenvolver, as pessoas são todas humanas, então aí, a meu ver, o psicólogo deve reencaminhar o caso para outra pessoa, para outro colega, por não ter condições para executar o seu trabalho de uma forma deontológica e depois decidir se quer perseguir essas relações de outra natureza ou simplesmente afasta-se porque não tem condições para executar o seu trabalho. E isso preocupa-me. Preocupa-me porque, de alguma forma, é isto que está a acontecer. Não é? Por exemplo, claro que nós somos seres humanos e claro que nós temos uma vida para além do consultório. Muitos de nós treinam, muitos de nós vão sair à noite, muitos de nós participam noutros grupos de trabalho ou sociais, muitos de nós têm famílias. Agora, se nós vamos colocar esses elementos que são possíveis de algum reconhecimento, as pessoas reconhecerem, quer em termos de onde nós vivemos, quer em termos daquilo que nós fazemos, nós estamos a abrir uma porta para esta conflitualidade de papéis que depois, em termos de processo terapêutico, pode dar mau resultado. Uma coisa é uma abordagem de autorrevelação, que é uma abordagem e que, no entanto, tem uma forma específica de ser feita. Outra coisa é eu expor a minha vida para mostrar que eu sou uma pessoa normal e, portanto, para quem se identifique comigo, não é? Venham ter comigo. Não. A questão é aquilo que eu me devo expor é acerca da minha qualidade profissional. Não para a pessoa se identificar comigo no sentido de termos uma vida parecida. Porque, obviamente, que temos coisas que são parecidas. Porque os psicólogos, tal como outras profissões, também têm a sua vida. Mas enquanto para outras profissões esses elementos até podem ser relevantes, para a profissão do psicólogo, para a profissão que exige uma relação terapêutica, não tanto.
E isto tem vindo a aumentar com as redes sociais. Isto é uma coisa que me preocupa. Preocupa-me porque eu, para além de ser uma pessoa que obviamente preza também o seu trabalho, sou uma pessoa que gosta de pensar que sou jogador de equipa. E o que é que isso significa, ser jogador de equipa? Significa eu gostar de ver a minha profissão, de ver a minha área de trabalho, de ver aquilo que eu tanto gosto a ser bem representado. Porque isso é uma coisa que depois vai ter repercussões para toda a gente. Né? Vai ajudar, de alguma forma, a mandar abaixo o estigma da saúde mental e o estigma de profissões como a psicologia. Portanto, aquilo que nós fazemos em termos profissionais tem uma repercussão direta naquilo que nós queremos ser vistos e queremos que a psicologia represente para os outros. E, portanto, quando eu estou-me a associar de uma forma que deontologicamente não é correta e que de alguma maneira possa também distorcer a imagem do psicólogo, então aí nós temos um problema. Não é? Temos um problema. Isto aqui é relevante. Se calhar não é tão relevante para as outras gerações antigas que acham que isto aqui é um exagero, no sentido em que, como já tem o seu nome na praça, como já tem as suas coisas garantidas, como já toda a gente sabe quem é que são, não são afetados por isto, aparentemente, não é? Mas este tema é apenas mais um daquilo que representam as mudanças sociais, daquilo que representa ou esta geração, esta forma de estar em sociedade atual versus outras. E se os psicólogos não têm esta capacidade de se irem adaptando, pensando sobre estes assuntos e ajustarem-se àquilo que são estes assuntos e essas consequências, não é? Nós estagnamos. Não é? Se nós queremos, de alguma forma, compreender e validar a realidade que o outro vive, então nós não podemos, de alguma forma, desvalorizar determinados temas ou aspectos atuais da sociedade porque nós vivemos numa outra geração. E para nós isto era tudo estranho. Quer dizer, não podemos. Temos que nos manter atualizados, informados e temos que pensar, sobretudo, nas consequências destes movimentos. De novo, estarmos presos nas nossas capelinhas, estarmos circunscritos aos nossos grupos, mesmo que sejam aquelas pessoas que nós tiramos o curso há uma carrada de anos atrás, sem evoluir, não é? Sem prestar atenção, eu acho que isso é danoso. É danoso para a profissão no geral e depois é danoso para esses profissionais. Porque se um dia eles se deparam com uma situação dessas, em termos profissionais, vai ser muito difícil para eles lidarem. E eu sei que há temas que hoje em dia são mais populares e que exigem muito mais reflexão. Agora, como a questão do autocuidado, sem dúvida que é importante, como as dinâmicas que vieram das abordagens de terceira geração, como a compaixão, a aceitação, mindfulness, diabo 7, tudo bem, que isso agora é pop, que isso agora é popular, vamos falar sobre o assunto, vamos, etc., por ser relevante. Estes aspectos também, por exemplo, o aspecto das redes sociais, o aspecto daquilo que é chamado FOMO, Fear of Missing Out, o aspecto de o Instagram, neste momento já há mais do que evidências de ser uma rede social que é um dos fatores de risco para causar perturbações a nível da imagem, a
nível do corpo, a nível do, mesmo da autoimagem que a pessoa tem sobre si. O Facebook e outros têm a ver com uma questão de identidade e pertença, também são muito problemáticos a esse nível. O Twitter, então, extremamente tóxico, especialmente nesta nova política do cancelamento. E, sobretudo, não nos vamos aqui iludir, porque já houve vários exemplos de pessoas que deixaram vídeos no YouTube quase praticamente a pedirem ajuda com vidas muito, muito complicadas, e depois, minutos a seguir ou no dia a seguir, cometeram um suicídio. E quando se vai a ver, um dos fatores que levou a que isso pudesse acontecer, não estou a dizer que foi o fator principal, mas um dos fatores que contribuiu, depois quando se vai a ver, quando se vai a descobrir, é toda uma pressão social que é feita nas redes sociais, né? De que tu não vales, és um fraquinho, és isto, és blá blá blá, e depois juntam-se, mesmo que seja no seu anonimato, 10, 20, 30, 40, 50, 1000 pessoas, e pronto, e é isto. E tem a ver com estas situações, não é? E enquanto que em Portugal, felizmente, ainda não está a ganhar a força que tem nos outros países, ainda não tem a força, mas há o risco de surgir. E isto tem que ser importante de ser pensado, que é nas novas mudanças sociais, nos novos paradigmas, nos novos desafios que nós vamos encontrar, e sobretudo aqueles que vêm de gerações anteriores podem estar mais bem preparados para lidar com elas se abrirem a mente para a aprendizagem e para a discussão destas ideias. Eu acho que é extremamente relevante. Obrigado por estarem desse lado, por ouvirem este desabafo. Desejo a todos uns bons dias em saúde, em segurança, rodeados de bem-estar. Fiquem bem e até um próximo vídeo.